Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindo à aula 46 de matemática, pessoal. Nessa aula a gente vai fazer a resolução das questões 1 a 3, certo? Do livro Trilhas, capítulo 4, módulo 2, página 115, pessoal. Então, bora lá, começar com a primeira questão. Complete o quadro, certo? A gente tem um prisma de base hexagonal, pessoal. A quantidade de vértices é 12. Por quê, pessoal? Se a base é hexagonal, então tem 6 vértices embaixo, 6 vértices em cima. A quantidade de faces, pessoal, já que a base é lateral, já que a base é hexagonal, tem 6 lados e cada lado dá origem a uma face lateral. Então, se são 6 lados, então são 6 faces laterais. Com uma base embaixo e a outra base em cima, 6 mais 2 dá 8. Então, são 8 faces. Tá, pessoal? Então, a gente tem 8 faces. Certo? Aí agora, pessoal, é um pouquinho mais complicado aqui nessa segunda aqui, porque ele não diz qual é o poliedro. Ele só dá só duas características desse poliedro, tá? Então, vamos considerar primeiro sendo uma pirâmide. Depois, a gente vai considerar sendo um prisma, tá? Então, se for uma pirâmide, ela tendo 4 faces, tá? Então, sendo uma pirâmide, uma face embaixo, que é a da base, certo? E 3 lateral. Então, seria uma pirâmide de base triangular, porque tem 3 faces laterais, tá? Então, quantas arestas teria essa pirâmide de base triangular? Teria quantas arestas? Teria 3 arestas embaixo, mais 3 na lateral, 6. Então aí a gente já sabe que é uma pirâmide já, tá? Pirâmide, deu correto, tá? Pirâmide de base triangular. Por que é uma pirâmide de base triangular? Porque o que foi que eu fiz, pessoal? Já explicar novamente. O que foi que eu fiz? Considerando que seja uma pirâmide, se ela tem 6 faces, então eu vou tirar a face da base. Aí dá 3 faces. Então essas 3 faces laterais. Já que ela tem 3 faces laterais, então é uma pirâmide de base triangular, tá? Uma pirâmide de base triangular, ela tem 3 arestas na base e 3 arestas na lateral. Então, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que é correto o número daqui, ó, de arestas. Então, eu já sei que é uma pirâmide de base triangular, ok? E o número de vértices, eu tenho 3 vértices embaixo, mais um em cima, dá 4, ok? Então, a gente já sabe que é uma pirâmide de base triangular. Pessoal, agora nessa outra aqui, ele deu a quantidade de vértices. A gente vai considerar se fosse uma pirâmide, tá? Se fosse uma pirâmide, um vértice embaixo e eu teria um polígono de 15 lados na base, tá? De 15 lados na base, 15 vértices, 15 lados, tá? 15 lados na base. Então, a quantidade de faces seria 15 faces laterais, mas não, só tem 10. Então, na verdade, não é uma pirâmide. A gente já sabe que é um prisma, tá? Prisma. Então, já vou escrever aqui, ó, prisma. Agora, eu não sei a base. Vamos já fazer. Prisma. Sabendo que é um prisma, agora sim fica mais fácil. Prisma, se ele tem 16 vértices, lembrando que o prisma ele só tem os vértices embaixo, na base, e os vértices de cima, na base superior. Na base inferior, ele tem a mesma quantidade de vértices da base de cima, base superior, tá? Então, basta só você dividir a quantidade de vértices por 2, que você já vai saber a quantidade de vértices da base. Se tem 8 vértices na base, então é um prisma de base octogonal. Se a base tem 8 vértices, então, teoricamente, se tem 8 vértices, ela é uma base que tem um octógono, um prisma de base octogonal, tá?
ok? Essa base é um octógono. Pessoal, agora vamos conferir corretamente se é. Sendo que é um prisma de base octogonal, eu vou tirar as duas bases, tá? Ok? As duas bases, certo? Mais o que? Mais 8 das laterais. 8 mais 2 dá um total de 10 faces. Correto, ó. Número 10, certo? Agora a quantidade de arestas. Eu tenho 8 arestas na base inferior. Eu tenho 8 arestas na lateral e mais 8 na base superior. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Então, ó, 24 arestas. A gente tem que fazer essa contagem aí, tá? Já vai pegar a prática dessa contagem, tá? Não se preocupem. Então, bora lá, pessoal. Na outra aqui, na última questão, a gente tem o quê? A gente tem um vértice, quantidade de vértices. A gente vai levar em consideração que é uma pirâmide. Se não der certo na contagem, então a gente vai saber que é um prisma, né? Se é um poliedro, ele é prisma, ele é pirâmide. Então, bora lá. Não faz sentido eles colocarem um poliedro que não é prisma nem pirâmide. Então, bora lá. Nesse último exemplo, eu tenho uma pirâmide de 10 vértices, tá? Se ela tem 10 vértices, eu vou tirar o vértice de cima, ó. 10 menos 1 dá o que? Dá 9 vértices. Então, a base, pessoal, tem 9 vértices. Então, se for uma pirâmide de base, a base dela é um eneágono, tá? Eneágono. O que é eneágono, professor? É um polígono que tem 9 lados, tá? Se ele tem 9 vértices, então obrigatoriamente ele tem 9 lados, tá? Então a gente descobriu já que a base tem 9 vértices. Se tem 9 vértices, é um eneágono, certo? Agora a gente vai conferir com a quantidade de arestas, tá? Se levando em consideração uma pirâmide de base eneagonal, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vai contar a quantidade de arestas. Na parte de baixo já temos 9 arestas na base, tá? E mais 9 na lateral, 9 mais 9 dá 18, certo? Então são 18 arestas. E se for pirâmide. E você pode conferir, ó, 18 arestas. Tá aqui, ó, 18 arestas. Então a gente já sabe que é uma pirâmide, tá? Pirâmide, como eu já falei para vocês, é uma pirâmide de base. Agora é difícil, não. Caber ali não vai caber, não. Eneagonal. Olha aí, quase coube. Ficou eneagonal. Então, beleza, pessoal. Agora vamos saber a quantidade de faces, tá? Pessoal, se a base é um polígono que tem 9 lados, então, ó, 9 faces laterais, mais uma da base, vai ter 10 faces, tá? 9 na lateral, mais uma da base, porque a pirâmide só tem uma base, então, ó, 10 faces. Ok, pessoal? Então, a primeira questão tá corretinha aí. Segunda questão. Veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F igual a A mais 2 e tem 24 arestas e 16 vértices? Pessoal, se é prisma, então a mesma quantidade de vértices que tem, a quantidade de vértices total é a quantidade de vértices da base superior e da base inferior. Ou seja, você vai pegar a quantidade de vértices e dividir por 2. Divide por 2. Quantos vértices tem cada base? Tem 8. Então é um prisma de base octogonal, tá? Prisma de base octogonal. A gente já sabe qual é a gente já sabe qual é
polígono, tá? Já levando em consideração, mas já que ele quer aqui ele quer que eu use essa fórmula, então bora lá. Eu sei que vértices mais faces, certo? É igual a aresta mais 2. Só quem desenvolveu essa fórmula foi um matemático chamado Euler, tá? Se escreve Euler, mas se pronuncia Euler, tá? Ok? Então, bora lá. Quantidade de arestas são quantos? São 24. Então, eu vou colocar, ó, 24 mais 2, tá? Aí aqui, ó, é igual. A quantidade de arestas, ele deu 24, certo? A quantidade de vértices, faces, eu não tenho. Então, F mais de vértices é quanto? É 16. Então, 16 mais F é igual a 24 mais 2. 16 mais F é igual a 24 mais 2, dá 26. Ok? Beleza? Como a gente já descobriu que o prisma é um prisma de base octogonal, certo? Um prisma de base octogonal, então a gente vai calcular a quantidade de faces que tem nesse prisma. Bora lá, eu tenho uma base superior, uma base inferior, certo? E na lateral, como a base tem 6 lados, seis arestas, então cada aresta vai dar origem a uma face lateral. Se são 8 arestas na base, então são 8 faces laterais. Então, ó, mais 8 faces laterais vai dar o total de 10. Se eu colocar aqui, ó, 16 no lugar do F, que é o número de faces, eu vou colocar 10. Dá igual a 26. Quanto é que é 10 mais 16? Dá 26. Ele está dizendo que o quê? Que 26 é igual a 26. Essa fórmula está correta, pessoal. Então, ela sim dá certo, ok? Esse é o prisma que respeita essa formulazinha aí de Euler, tá, pessoal? Ok? Beleza? Então, tem a terceira questão. As fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome das pirâmides e a que ela se refere. Beleza. A primeira aí, eu tenho uma pirâmide com 6 vértices. Pessoal, tirando o vértice de cima, certo? Tirando o vértice de cima, certo? Então, 6 menos 1. Quantos vértices eu vou ter na base? Eu vou ter 5 vértices. Então, eu já sei que é uma pirâmide, tá? Pirâmide de base que tem 5 vértices na base. Então, ó, base pentagonal. Ok? Então, ó, base pentagonal. Certo? No 2, vértices, a quantidade, eu não sei. A quantidade de faces. Então, bora lá, quantidade de faces. Eu vou tirar a face da base. Eu tenho 10 menos a face da base dá 9. Então, ó, a base ela vai ter 9 lados. Por quê, professor? Porque eu tenho 9 faces laterais, tá? Se eu tenho 9 faces laterais, então a base ela tem 9 lados. Então, é uma pirâmide de base. Esse D estão todo feio. De base
Olha o nome bonito. Um polígono de 9 lados é o eneágono. Então a base aqui é eneagonal, tá? Pirâmide de base eneagonal. Pessoal, eu esqueci de colocar a quantidade de faces aqui. Então, bora lá. Se a pirâmide de base pentagonal, ela tem quantas faces na lateral? Ela tem 5 faces na lateral, mais uma na base, então ela tem 6 faces. Quantas arestas? Ela tem 5 embaixo e 5 na lateral. 5 mais 5, 10. Ok? Aqui, pessoal, é uma pirâmide de base eneagonal. Quantos vértices? Ela tem 9 embaixo, mais um em cima, 10. Arestas, ela tem 9 embaixo, mais 9 na lateral, ela tem 18, certo? 18 arestas, certo? Olha aqui de novo, ó, uma pirâmide que tem 8 vértices. Eu vou tirar o vértice de cima, ó, 8 menos 1 dá 7. Então a base tem 7 vértices. Se ela tem 7 vértices, é um pentágono. Então essa pirâmide é uma pirâmide de base qual é a base dela? Pentagonal. Ficou meio feio aí, mas dá para entender. Pentagonal. Pentagonal, pessoal, é um pentágono. Pentágono tem 5 lados. 5 lados, 5 vértices, tá? E 5 ângulos internos. Então, bora lá. Probleminha 4 aqui, pessoal. Ele diz a quantidade de faces, tá? Eu vou tirar a face da base. Então, ó, 4 menos a face da base, menos 1, tá? 3. Se eu tenho 3 faces laterais, então, ó, a base ela tem 3 lados. Se ela tem 3 lados, é uma base triangular. Então, a pirâmide de base triangular. Triangular, beleza? Então, bora lá. Pessoal, é o final da nossa aulinha, certo? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.